A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês. São inscritos. Iremos começar o culto nesta tarde completo, 17/6/2026. Iremos começar o culto meio-dia e 51, mês de junho, né? Nós vamos começar este culto agora nesta quarta-feira. Resumo do capítulo. Pedro concluiu sua carta com uma série de exortações direcionadas a diferentes grupos da igreja. Ele insta os presbíteros que, de boa vontade, pastoriem o rebanho, não por ganância. 5:4. Os jovens devem ser submissos aos mais velhos, que por sua vez também devem permanecer humildes. VV 5:7. Todos devem demonstrar domínio próprio e resistirem às investidas do diabo na tentativa de desencorajá-los ou de suscitar a autocomiseração. Isso mesmo, a autocomiseração. VV 8:9. Com uma palavra especial de encorajamento, Pedro assegura a seus leitores que o Jeová de toda a graça irá nos restaurar e nos fortalecer para sua eterna glória. VV 10:11. Finalmente, Pedro se despede e envia saudações de seus companheiros na Babilônia. Roma, VV 12:14. Versículo-chave, uma fonte de energia. Aplicação pessoal, a vida cristã é de silencioso compromisso. Destaques, a liderança eclesiástica, 5:1-4. Os líderes comumente chamados de presbíteros, o superintendente, bispo e diáconos devem seguir o exemplo de Cristo e agirem como servo na comunidade cristã. MT 20, 25, 28, CF 23:11. Sua responsabilidade mais ampla está definida em Efésios 4:12 e nesta passagem os líderes, como membros do corpo, devem preparar os santos para o desempenho do seu serviço. 1 CO 3:1-9, 2 CO 10:8. Os líderes também devem pastorear, guardar e dirigir a comunidade local de fé. CF HB 13:17. Devem ser pessoas equipadas para essas tarefas, em parte pelo dom, mas essencialmente pelo caráter. 1 TM 3:17, TT 1:5-9. Com efeito, os líderes devem pastorear à luz de ambas as perspectivas. Ensino, TT 2, e modelo, ou servindo como exemplo. 1 TM 4:11-16, TT 3:10-14. O ministério pastoral não significa que os líderes devem exercer controle sobre o comportamento do crente, mas precisa estar concentrado em nutrir, encorajar a maturidade para que o desempenho do serviço dos crentes seja uma expressão do desejo e da capacitação motivado pelo Espírito Santo. Quando os líderes pastoreiam de fato e o fazem movido pelo desejo de servir e não por razões de ordem financeira ou de prestígio social, os cristãos alcançarão a maturidade. Pastoreiem. 5:2. O imperativo proeminente envolve proteção, liderança, orientação, apacentar e, mais comumente, cuidar do bem-estar dos membros da igreja. Sede submissos. 5:5. Neste versículo, como no início da carta, Pedro conclama a submissão voluntária, mas uma submissão interpessoal e não condicional. O que torna fácil a submissão interpessoal no casamento ou na igreja é o respeito conquistado pelo marido ou pelo líder, através do amor e o exemplo. Se estivermos seguros de que um líder nos ama, é muito mais fácil para nós sermos responsáveis diante de sua orientação. Se, além disso, também tivermos confiança no líder, enquanto uma pessoa piedosa,
apliquemos esse princípio em nossos relacionamentos. Em vez de exigirmos de nossos filhos ou de outros que nos obedeçam, tendo em vista o papel que desempenhamos, conquistemos seu respeito com amor e pelo exemplo. Por que sermos humildes? Por que sermos humildes? 5:5. Não simplesmente por ser correto. Devemos humilhar e não sermos arrogantes em nossos relacionamentos com os outros. Porque, de acordo com Provérbios 3:34, Jeová dá graça aos humildes. Se desejarmos crescer e tivermos forças para vencer, apesar do sofrimento, devemos permanecer dependente de Jeová. Lançando a ansiedade sobre Jeová. 5:7. O ato de lançar é decisivo. Significa tomar o fardo que estamos carregando e literalmente arremessá-lo sobre Jesus. Que alívio alcançamos quando agimos e entendermos que Ele está disposto a assumir a responsabilidade pelas coisas que nos deixam ansiosos. Não fugir, mas lutar. 5:8-9. A firme resistência é a maneira pela qual conseguimos lidar com os ataques de Satanás. Mas o fato de respirarmos se deve ao poder de Cristo e não ao mérito nosso. Apocalipse 2:11 descreve a vitória sobre Satanás nestes termos. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. O que Jeová, com certeza, fará por nós. 5:10. São 4 os resultados enfáticos que nos encorajam. Aperfeiçoar quer dizer realizar por completo. Firmar significa permanecer firme. Fortificar volta a enfatizar o fortalecimento e fundamentar. Diz respeito a colocar num lugar seguro, numa fundação garantida. Tá vendo aí? Mas tem que obedecer. Tem que obedecer a palavra. Vamos agradecer? Terminamos de ler 1 Pedro por completo, né? Terminamos de ler os ensinamentos de 1 Pedro por completo, na lei aqui. Vamos agradecer. Soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecemos por este culto em 1 Pedro capítulo 5 dos ensinamentos nessa tarde. Abençoa somente os inscritos e somente os dizimistas, os ofertantes. Abençoa somente os que vêm aqui também na tua igreja. Abençoa sempre a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de Verdade que tem, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Ponte Nova, Minas Gerais, nação Brasil, e mais ninguém. Amém e amém. Até o próximo culto, que vai ser à noite, que eu estarei de volta com tudo. Às 7 horas da noite estou aqui de volta com tudo. Até lá. E nós aprendeu tudo isso aí, ó. Nós aprendeu top focalizado no esboço, esperança, submissão, sofrimento e exortações. Até o próximo culto à noite.